Oi, pessoal, eu sou a Malu Orsini, paciente de linfoma, e hoje eu tô aqui com a doutora Mackneide Mendes, coordenadora médica da Oncologia Pediátrica do IMIP e coordenadora do Protocolo Brasileiro de LLA Infantil, para a gente falar um pouquinho sobre os sintomas da leucemia infantil e muito mais. Roda a vinheta, produção. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. Para a gente começar um pouquinho o nosso papo, queria que você explicasse o que é a leucemia. Olá, Malu. O prazer é todo meu de estar aqui, né? Sempre bom esclarecer para a população. A leucemia é um câncer na medula óssea, que é a fábrica do sangue, né? Então, é uma proliferação desenfreada dos glóbulos brancos, das células brancas, na medula óssea. E essa produção desenfreada, ela vai ocupando o lugar também das outras células de outras séries, né? Da série vermelha e da série plaquetária. Você pode ter dois tipos de proliferação. A leucemia aguda, quando essa proliferação ela predomina células jovens, que são os blastos, e as leucemias crônicas, quando a proliferação ela é global de todas as células. Na infância, predominam as leucemias agudas e a LLA é o tipo mais frequente de leucemias nas crianças, correspondendo a cerca de 80% das leucemias que acometem as crianças. Muito bom, doutora. E aí, já entrando um pouquinho no assunto do nosso vídeo, quais são os principais sintomas da leucemia infantil? Então, pela própria definição, como eu falei, né, essa produção desenfreada vai ocupando o local de outras células na medula. Então, a criança, ela se apresenta, às vezes, com palidez, né, porque as células vermelhas, elas são menos produzidas. Como a produção é desenfreada das células brancas, que são responsáveis pelas defesas do nosso organismo, e essa proliferação ela é imatura, né? São células que não são capazes de exercer suas funções, então a criança também fica predisposta a infecções. Então, a gente vê, um dos sintomas mais frequentes é febre, anemia, por conta da baixa produção das células vermelhas, e sangramentos, manchas no corpo, sangramentos, também por infiltração, por células blásticas, né, que são essas células da leucemia, que caracteriza a leucemia. Você pode ter aumento de baço, de fígado, aumento de volume abdominal, né, por conta disso, dores ósseas e articulares, né, principalmente porque a medula óssea ela fica dentro do osso, né? Então, para as pessoas entenderem, é o tutano do osso, né? Aquela gordurinha que fica dentro do osso, aquilo ali é a medula. Então, quando você tem essa produção desenfreada, você tem um aumento, né, nessa medula. E aí, logicamente, distende periósteo e dói, né? Pode ter dor óssea, pode ter dor articular e também por infiltração local dessas células blásticas, né? Que tem esse crescimento exagerado. A gente diz que é um potencial proliferativo alto e a maturação da célula ela é inibida. Então, por isso que as crianças têm tantas dores também. Entrando exatamente nesse tema das dores, né? Por que as crianças... Você já respondeu, na verdade, por que as crianças têm essas dores nas juntas e nos ossos, mas essa dor, ela pode ser confundida com aquela famosa dor de crescimento? Veja, dor de crescimento é uma entidade, assim, meio que não é muito bem definida, né? E é até bem questionável em alguns momentos. E dor de crescimento, você só pode atribuir qualquer dor à dor de crescimento quando você realmente afastou todas as outras causas orgânicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso para não retardar diagnóstico, né? Inclusive, as dores osteoarticulares, elas são o sintoma que mais leva a retardo no diagnóstico das leucemias agudas e leva a uma coisa assim muito perigosa, que é às vezes as pessoas começarem tratamento com corticoterapia para essas crianças
achando que pode se tratar de uma doença reumática, ou uma febre reumática, ou uma artrite reumatoide, enfim, às vezes começa um corticoide, né? Acho que a gente atualmente tem o uso abusivo de corticosteroides. Então, e muitas vezes, como o corticoide é uma das medicações que fazem parte do arsenal terapêutico da leucemia, né? Uma medicação, inclusive, bem importante, essas doses de corticoide, elas podem levar a uma remissão temporária da doença e retardar o diagnóstico. Com essa remissão temporária, pode levar também a uma resistência a uma medicação que é muito importante, porque no tratamento da leucemia a gente associa o corticoide com quimioterápicos. Então, se você faz só o corticoide, pode levar a uma remissão temporária e, ao mesmo tempo, a célula fica resistente à ação daquela medicação. Então, as crianças que têm uso prévio de corticoide, por exemplo, no protocolo de leucemia, elas já não poderão ser do risco mais baixo, né, que são tratadas com menos intensidade de quimioterapia. Então, isso é muito importante que a população saiba, né? Todas as vezes que a gente vai prescrever corticoide para uma criança, a gente precisa realmente parar e ter certeza de que aquela medicação é realmente necessária, né? Tá gostando desse conteúdo? Se inscreve aqui no canal da TV Abrale e confira todos os nossos vídeos sobre cânceres e doenças do sangue. Muito legal, doutora. E as petequias, né, que a gente chama as manchinhas pelo corpo, acho que é legal a gente falar sobre isso aqui, se elas têm de fato um padrão específico, se a gente consegue identificar, porque, né, criança tem várias manchinhas, sempre um bichinho aqui, um bichinho ali, então... Sim. A petequia, ela não é muito relacionada a trauma, né? Então, assim, às vezes o que confunde a petequia é picadinha de mosquito, porque a petequia é aquele pontinho vermelho, né, que fica. E, inclusive, é mais comum, né, nas crianças que têm outras doenças, como púrpuras, que aparecem aquelas petequias. Mas pode aparecer, sim, nas crianças com leucemia, e a característica é que elas não aparecem em áreas onde a criança costuma ter traumas, né? As equimoses, por exemplo, que são aquelas manchinhas maiores, roxinhas, que são associadas a traumas, né? Às vezes a criança é muito levada e corre, brinca, cai de bicicleta e fica com as pernas, às vezes, né, marcadas. Então, assim, se se percebe isso, é importante consultar um médico, é importante fazer um hemograma para ver o número de plaquetas e, se a plaqueta é normal, fazer uma investigação, logicamente, se essas manchas são aquelas que fogem ao padrão de uma pancada, né? Porque a mancha secundária a um trauma, ela vai estar no local do trauma. Você nunca vai levar um trauma na perna para ter uma mancha no braço, né? Então, assim, se é observado manchas em outros locais que não são relacionados a traumas, é importante consultar um médico. Se as manchinhas, as petequias, que eu falei que confunde muito com picadinha de inseto, a diferença é que a picadinha de inseto, quando você aperta a mancha, ela desaparece e volta. Enquanto que a petequia não. A petequia você aperta, ela vai ficar ali no local o tempo todo. Então, é importante que a gente veja, né, isso, e que sempre leve a criança ao médico, né, para que ela seja avaliada se ela está apresentando manchas na pele com certa frequência, que não são associadas a trauma, claro. Não sabia desse detalhe de apertar, muito bom, inclusive. E uma pergunta aqui mais pessoal mesmo. Essas manchinhas, né, elas têm locais específicos quando é mais já da leucemia para surgir ou não? Tipo, no braço, na perna? Não, não. Não, elas não têm local específico, mas, logicamente, uma criança que tem leucemia, ela vai estar, na maioria das vezes, com a plaqueta baixa ou subnormal. Então, se ela leva um trauma no braço, na perna, então vai aparecer uma mancha maior e com mais frequência, né? A criança que tem plaqueta normal e que leva um trauma e vai aparecer aquela mancha, esse trauma, ele precisa ser um trauma maior um pouco para que
Tem algumas crianças que têm o que a gente chama assim de fragilidade capilar, que às vezes tem uma predisposição mesmo a apresentar manchas, mesmo com traumas menores. Mas são manchas de muita repercussão clínica, aquela mancha única que aparece e depois vai embora, e não está associada a nenhum outro sintoma. Mas se é uma criança que apresenta mancha de forma recorrente, ela precisa ser investigada, porque pode ser leucemia e pode ser outras doenças também hematológicas, né? Então, é sempre bom ficar de olho. Você que é paciente ou familiar, nos ajude respondendo à pesquisa de leucemia da Alan, que é uma organização mundial de conscientização e combate da doença, e o link está aqui na nossa descrição do vídeo. Perfeito, doutora. E aí, agora falando um pouquinho sobre um outro sintoma, né? Você falou um pouquinho da febre. Essa febre, como sintoma da leucemia, ela é uma febre esporádica ou não? E, né, acima de quantos graus que a gente tem que se preocupar mesmo? Então, quando a gente tem febre associada só à doença, né, sem ter uma associação da doença ainda com a infecção, costuma ser uma febre mais baixa, aí em torno de 38, 38,2, e que não tem um padrão assim bem definido. É aquela criança que apresenta febre num dia, aí no outro, aí passa um dia sem febre, a febre volta. Então, é diferente, por exemplo, das crianças que têm febre por infecção viral, né, que é muito comum, né, na infância, onde você tem uma febre, às vezes até uma febre alta, né, e que nos primeiros 3 dias essa febre é bem alta, é recorrente, às vezes está associada a outras coisas, como obstrução nasal, e a criança, quando a febre passa, ela fica bem, fica ativa, e a partir do 3º dia aquela febre começa a diminuir e desaparece no 5º dia. Esse é um padrão de uma febre de infecções virais, né, da infância. Tanto que a gente, às vezes, né, o pediatra, quando atende o paciente, que a mãe tem febre, já leva, diz assim, olha, pode fazer antitérmico, aguarda, observa, né, vê a partir do 3º dia que essa febre vai começar a diminuir. Esse é o padrão da febre viral. A febre que está associada a um quadro de câncer, né, a um quadro de leucemia, geralmente é aquela febre mais baixa e que é prolongada, né? Assim, a criança tem febre num dia, no outro tem uma vez, depois não tem, depois volta a ter. Então, é sempre bom a gente ficar de olho, né, nesses quadros febris que são meio inespecíficos, né? Então precisa realmente ter uma atenção maior. E naqueles quadros que você tem febre alta, recorrente, mas que essa febre se prolonga além do 5º dia, essa criança precisa ser vista, né? E assim, para dar diagnóstico de leucemia, o primeiro exame é um hemograma, que é um exame tão simples de se fazer, né? Qualquer unidade básica de saúde, qualquer hospital faz um hemograma. Então, é muito importante, né, que nesses casos de uma febre que está fugindo a um padrão de uma infecção viral ou bacteriana, nenhum foco é encontrado e a criança está com febre e essa febre está se prolongando, que essa criança seja avaliada, que seja feito um hemograma, né? E se esse hemograma tiver alterado em 2 séries, pelo menos, né? Tem uma anemia, tem uma plaqueta que é subnormal, tem uma tendência a uma neutropenia, né? Que são os neutrófilos um pouco mais baixos, ou uma elevação do número de leucócitos, ou mesmo uma diminuição desse número de leucócitos, que essa criança seja referenciada para um local e seja avaliada por um oncohematologista. Então, isso é muito importante, né, que as pessoas fiquem... Acho que é sempre importante que essas crianças que são atendidas nas emergências com quadros indefinidos, que elas sejam reavaliadas, né? E se tá com uma plaqueta baixa, um pouco baixa, tá com anemia, repete esse hemograma com uma semana, ver se esse padrão está aumentando, se tem alguma coisa mais alterada, então referenciar a criança sempre, né? Entrar em contato para que essa referência seja uma coisa que aconteça rápida também, porque a doença ela evolui de forma muito rápida. Então, a gente não pode esperar, né? E retardo no diagnóstico de leucemias levam as crianças a chegarem nos hospitais com uma forma muito grave, com infecções graves associadas,
com quadros de sangramento, né? E com outros quadros associados, né? Então, assim, é muito importante que esse diagnóstico seja feito de forma precoce. Perfeito, doutora. E agora falando um pouquinho, né, do sintoma de cansaço. A gente até acredita que é um sinal que os pais costumam aí identificar um pouco mais rápido, porque a criança sempre tem uma vida muito ativa, de brincar, correr, muita energia acumulada. E aí eu queria te perguntar, doutora, quando que é o momento da gente se preocupar com esse cansaço, né? É interessante, né, que as crianças, às vezes, mesmo estando com hemoglobina baixa, mesmo estando doentes, elas não têm tanto uma queda de atividade importante. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa unidade que trata câncer, leucemia, essas crianças devem ser todas muito doentes, muito molinhas, e não é isso, né? O nosso ambulatório é cheio de criança correndo para um lado, para o outro, o tempo todo, elas não param. Mas, assim, os quadros, né, onde você observa uma diminuição de atividade da criança, muitas vezes é em decorrência até da anemia, né? Então, quando a hemoglobina baixa muito, a criança tende a ficar mais sonolenta, né, mais quietinha. Em geral, é associado com uma queda também da hemoglobina, né? E às vezes as dores no corpo que levam a tudo isso. Mas, assim, hipoatividade por si só não é uma coisa que a gente observe muito nas crianças, né? Então, os quadros, eles são muito agudos e, às vezes, não afeta muito a atividade da criança, não, né? Mas é sempre importante observar aquela criança que está mais quietinha, se você não está vendo que ela está mais pálida, sabe? Se não tem algum outro sintoma associado, e sim, sempre levar o médico para fazer investigação. Muito bom, doutora. A gente passou aí por todos os sintomas, entramos mais a fundo em alguns deles, mas existe a possibilidade de, em casos aí de estágio inicial da doença, não apresentarem sintomas? Sim, existe. Existe até isso, né? Até crianças que às vezes vão em consultas de rotina e que você pode ter. Isso acontece da criança estar bem e de ser detectada a doença em um exame de rotina, principalmente na leucemia mieloide crônica, né, que acomete mais adolescentes, e às vezes, assim, a gente já pegou casos de atletas, inclusive, né, que estão adolescentes, que são atletas e que vão fazer exames de rotina e aí, quando faz o exame, flagra um número de leucócitos exacerbado, número de plaquetas alto, e acaba fazendo um diagnóstico através de um exame de rotina. Não é muito comum nas leucemias agudas, né, mas na leucemia mieloide crônica, é uma coisa que acontece, sim. Às vezes tem um aumento de fígado, de baço, é comum que tenha, mas que o adolescente não percebe no dia a dia, né? Então, assim, realmente não sente nada. Quando vê, se traduz já pelo hemograma. Mas na leucemia linfóide aguda, na leucemia mieloide aguda, né, nas leucemias agudas, que são as mais comuns em crianças, a gente dificilmente tem uma criança que tem um diagnóstico de leucemia que não sinta absolutamente nada. Pode acontecer, mas não é comum, certo? E aí, leucemia mieloide crônica corresponde a somente 5% das leucemias na criança. Perfeito, doutora. Bom, agora já caminhando para o nosso encerramento, queria te agradecer mais uma vez pelo nosso papo, pela sua participação aqui, e pedir para você fazer suas considerações gerais aí sobre a importância da gente falar sobre esses sintomas, da gente conscientizar sobre essa doença, né? Sim, é sempre muito importante, né? Nós, oncohematologistas, oncologistas, né? Pediatras, ou não, né? Sempre batemos muito nesse tema, né? No diagnóstico precoce, e câncer em criança, principalmente, o diagnóstico precoce ele é fundamental, porque a gente não tem como prevenir a doença. Então, câncer em adulto, você pode fazer rastreamento, né? De câncer de mama, de câncer de intestino, né? De colo de útero. Então, assim,
Em crianças, a gente não tem como fazer rastreamento, então nós precisamos pensar na doença para fazer o diagnóstico precocemente. Isso é uma coisa super importante. Às vezes as pessoas têm até medo de pensar na doença, mas é importante que a gente diga que câncer em criança tem cura. Leucemia é uma doença altamente curável. Leucemia linfoblástica aguda, né, em crianças é o câncer mais comum em crianças e é altamente curável, mais do que 80% das crianças ficam curadas. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, né? As crianças de baixo risco, as chances de cura dela ultrapassam os 90%. Então, por isso que é tão importante que a gente dê o diagnóstico de forma precoce e que a gente pense na doença, né? E pense como uma doença que é curável. A criança que tem leucemia, ela tem muito futuro pela frente, e a gente precisa estar com isso em mente, né? Porque a gente vem de um tempo que câncer era igual à morte, né? Então, leucemia era igual à morte. Às vezes, quando os pacientes chegam que a gente fala leucemia, eles ficam num verdadeiro pavor, né? E já pensam logo de imediato em transplante de medula, em morte. E é importante que se diga que leucemia linfoblástica aguda da infância, a maioria dos casos tratam sem transplante de medula óssea. Então, assim, a quimioterapia é a primeira linha de tratamento e cura a maior parte das crianças. Só aquelas que não respondem bem ao tratamento ou aquelas que recidivam de forma precoce é que a gente realmente precisa indicar o transplante de medula, e que também não é o fim, né? É o começo de uma grande esperança. Então, é importante que as pessoas tenham isso em mente, pensem sempre no diagnóstico, né? Tanto a família, para levar para os médicos, e os próprios médicos também das unidades básicas de saúde estejam atentos a isso. Então, era essa mensagem que eu queria deixar, né? Que leucemia é uma doença altamente curável e que a gente precisa realmente se unir em prol do diagnóstico precoce, para que as crianças compliquem menos e se curem mais. E você, telespectador, que ficou com a gente até o final, não esquece de se inscrever aqui no canal da TV Abrale e, claro, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, que semana que vem tem mais. Beijo!